Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Nessa manhã, nós vamos tratar, nosso assunto será redes sociais. Então, no Papo Reto de hoje, nós vamos falar sobre isso. E assim, as redes sociais é um assunto bem amplo. Há muita coisa a se dizer a esse respeito. É muito conteúdo, é muito conhecimento, é muito assunto, muito tema para ser tratado. E ainda é para nós um assunto novo, que nós desconhecemos muita coisa a respeito das redes sociais. E assim também, além de desconhecer sobre elas, nós também desconhecemos muita coisa sobre o efeito delas nas nossas vidas. Porque como é algo recente, eu creio que o efeito é aquilo que causa e ainda causará nas nossas vidas, são coisas que no decorrer do tempo é que a gente vai ter um conhecimento mais profundo e mais amplo dos efeitos que elas têm nas nossas vidas. E assim, dentro deste tema, dentro desse assunto, redes sociais, eu quero tratar sobre 2 pontos. O primeiro deles são questões importantes a respeito das redes sociais. E o segundo ponto que eu quero tratar também, que a gente vai conversar um pouco, é sobre os princípios que nós precisamos ter para fazer uso dessas redes sociais. Aí na imagem vocês têm algumas redes sociais, que nós conhecemos. Então assim, o que são redes sociais? Eu procurei um conceito, uma definição bem simples, que diz o seguinte: são sites de relacionamentos que possibilitam compartilhamento de informações, de conteúdos e cujo principal propósito é o de conectar, ligar, ou seja, de unir, de aproximar as pessoas. Esse é o principal propósito, A gente sabe que tem outras coisas acontecendo dentro das redes sociais, mas eu creio que esse conceito, essa definição, dá para a gente uma ideia do que acontece lá. Então, a ideia é essa, é a gente compartilhar informações, conteúdos. A gente sabe que lá tem sentimentos, tem emoções, a gente sabe que lá dentro também tem fotos, tem imagens, tem vídeos, todas as coisas que nós compartilhamos. E assim, nós sabemos também que é quase, não vou dizer impossível, mas é difícil ter alguém hoje que não possua uma rede social. Então eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui tem rede social? Levante a mão, por favor. Olha, tem umas 5, 6 pessoas que não possuem. Quem tem mais de uma rede social? Então assim, a maioria possui rede social e a maioria também possui mais de uma. Por exemplo, o WhatsApp é uma rede social. Facebook, Instagram, Twitter e outras por aí também. Então, assim, a maioria possui rede social. E, assim, essas mãos levantadas confirmam o que eu tenho como informação sobre a quantidade de usuários dessas redes. Eu vou compartilhar só 3 redes sociais. A primeira delas, o Instagram. Aqui no Brasil, são 50 milhões de usuários e 800 milhões no mundo. Facebook, 127 milhões de usuários no Brasil e 2 bilhões,13 de usuários no mundo. O WhatsApp, 120 milhões de brasileiros o usam e no mundo 1,5 bilhão de usuários do WhatsApp. Então assim, a população do Brasil quase inteira possui rede social. Ou melhor, mais da metade pelo menos, tanto do Facebook quanto do WhatsApp, porque nós temos 208.494.900 habitantes. Então, mais da metade de brasileiros possui pelo menos uma rede social. Então, assim, já faz parte da nossa vida, já está na nossa história, nós já usamos, nós já convivemos com elas. Alguns poucos ainda não fazem esse uso, mas a maioria já estão nas redes sociais. A maioria de nós já possuímos e já convivemos com essas redes sociais. Então, isso mostra para nós o quanto é importante conhecermos sobre as redes sociais. O quanto é importante saber usá-las, conhecer e termos na nossa vida princípios para usarmos essas redes sociais. Sabermos que há coisas importantes
que nós precisamos saber sobre as redes sociais nas nossas vidas e, como eu posso dizer, o efeito delas, não só na nossa vida, mas na vida do outro também, porque nós vivemos numa sociedade, nós vivemos em comunidade, e aquilo que nós fazemos interfere e interage e alcança o outro também. Então, assim, nós vamos primeiramente ver algumas questões importantes sobre as redes sociais. E a primeira delas que eu quero destacar é que a rede social é a nossa língua virtual. Língua, eu quero dizer, não a literal, porque é impossível, mas a virtual. Ou seja, com ela nós nos expressamos. Com ela nós falamos, nós dizemos coisas, seja por meio de palavras digitadas, seja por meio de imagens que nós colocamos, que nós compartilhamos, que nós publicamos, que nós expomos lá, seja por meio de vídeos, mas nós nos comunicamos. Então, a rede social é a nossa língua virtual. E o editor, o diretor editorial da revista Ultimato disse o seguinte: nós sabemos que a língua é a nossa rede e mídia social mais antiga, a original. Isto é, ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que quando nós publicamos, ou compartilhamos, ou comentamos, fazemos algum comentário num vídeo, numa imagem, em alguma publicação que fizeram ali, nós estamos expressando, nós estamos colocando para fora publicamente o que nós sentimos, o que nós pensamos, o que desejamos, o que nós acreditamos, no que acreditamos. Nós estamos colocando ou expressando muitas vezes, na maioria delas, a quem nós somos. Aquilo que está dentro do nosso coração. Nós estamos expressando os nossos interesses, aquilo que é importante, aquilo que é valioso para nós, aquilo que nos interessa. Nossas redes sociais dizem muitas vezes quem nós somos. Se nós analisarmos aquilo que está sendo publicado lá por nós, nós vamos ver que expressa quem nós somos, o que pensamos, o que acreditamos. E Jesus disse em Mateus 12, no versículo 34, que a boca fala do que está cheio o coração. O que isso quer dizer? Vamos supor que o nosso coração, ele está cheio de amor pelo Senhor Jesus Cristo. Ele está tão cheio que ele vai transbordar, que ele vai sair, que aquilo vai ser expelido, que vai transbordar do coração e sair pela nossa boca. E vai alcançar as nossas redes sociais. Então, o que tiver no nosso coração, como eu falei antes, o que é importante, o que é valioso para nós, o que nos alegra, o que nos agrada, o que nós pensamos, nossas ideias, nossas ideologias, tudo isso nós expressamos através da língua e com relação às redes sociais, nós colocamos lá. Muitas vezes, se você quer saber quem eu sou, você pode dar uma checada nas minhas redes sociais. E muitas vezes é isso que nós fazemos. Chegamos nas redes sociais de outro para ver o que ela está fazendo, o que ele anda fazendo, por onde ele foi, quem é, o que faz ou o que deixa de fazer. Então, a rede social é a nossa língua virtual. Nós nos expressamos por meio dela, nós deixamos transparecer muitas vezes aquilo que está escondido no nosso coração. E Tiago também diz, lá no capítulo 3, no versículo 9 e 10, ele diz que com a nossa língua nós bendizemos ao Senhor. Mas com essa mesma língua nós amaldiçoamos, ou seja, nós prejudicamos, nós causamos dano, nós ferimos, nós agredimos aos homens que foram feitos à semelhança de Deus. Ele diz, com a boca nós procede bênção, diz o versículo, da mesma boca procede bênção e da mesma boca maldição. E ele termina dizendo, meus irmãos, não pode ser assim. Trazendo para as nossas redes sociais, com a mesma rede social, uma hora eu publico alguma coisa que engrandece ao Senhor. O nome de Deus é exaltado lá, pessoas são edificadas com aquilo que eu compartilhei, com aquilo que eu publiquei, com o áudio que eu coloquei no WhatsApp, com o vídeo que eu postei. Então, com aquela mesma rede social, eu estou abençoando vidas, eu estou louvando o nome do Senhor. Mas também, com a mesma rede social, eu danifico pessoas, eu firo, eu machuco, eu envergonho o nome de Jesus.
Há coisas em redes sociais publicadas que não deveriam estar lá. Há fotos que nós compartilhamos que não deveriam estar lá, porque não glorificam o nome do Senhor, não edificam a vida daqueles que estão vendo e nem mesmo as nossas próprias vidas. Então nós precisamos ter essa consciência de que as redes sociais são uma expressão de quem nós somos. É a nossa língua, nós falamos por meio delas. Nós contamos coisas por meio delas e as pessoas veem. Às vezes, eu estava lendo algumas coisas a respeito disso e os estudiosos dizem que às vezes a pessoa esquece, embora ela esteja sozinha no computador ou sozinha no seu smartphone, no seu celular, o que ela coloca lá não é só para ela, é público. Todos os seus amigos, e até quem não são seus amigos, dependendo de como você colocou na sua rede social, como está a privacidade dela, vão ter acesso a isso. Então você precisa levar isso em consideração. Não viver no automático, só postar, só compartilhar, só curtir. Muitas vezes isso pode acontecer, curtir sem ler o texto inteiro. Lê só o título e não vai até o fim e curte. Aí outra pessoa vai lá, viu que você curtiu, que aparece, né, no feed, não sei se é essa a palavra certa, de notícias, que a pessoa curtiu, que a pessoa compartilhou, e a pessoa viu que você curtiu, acha você uma pessoa interessante, uma serva de Deus, um servo de Deus, eu vou lá ver. E quando a pessoa decide ler tudo, oi? Sério que ela curtiu isso? Ele curtiu isso? Sério que ele compartilhou isso? Entende? Então nós temos que estar atentos ao que nós falamos por meio da nossa língua virtual, que são as redes sociais. Outra questão importante também a respeito das redes sociais é que ela é uma poderosa fonte de influência. Nós somos pessoas que podem ser influenciadas e nós somos pessoas também que são influência, que exercem influência sobre a vida de outras pessoas. É claro que alguns exercem mais influência, outros menos. Ou há pessoas que são mais influenciáveis do que outras. Mas nós somos pessoas que exercem influência e também que são influenciados pela vida de outras pessoas. Paulo fala sobre isso na carta que ele escreveu aos Coríntios. Na sua primeira carta ele diz: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Paulo está falando aqui sobre pessoas que influenciam as nossas vidas e pessoas que são influenciadas. Então sim, há postagens no Facebook, há postagens no Twitter, nas redes sociais que influenciam as pessoas e que te influenciam também. E você precisa ter cuidado, estar atento a isso. Quem te influencia? O que tem influenciado? O que tem, qual é o tipo de caminho, de pensamento, de crença, de fé que as redes sociais têm colocado e começa a lançar uma sementinha na sua vida? Você precisa estar atento a isso. Isto é real. Isso acontece. Está cheio de publicações a respeito da homossexualidade, que se você não, como eu posso dizer, não concorda com isso, se você não está de acordo, você é homofóbico, e muitas coisas mostrando como é bom, né, ser homossexual, como como eu posso dizer, uma vida cheia de glamour, uma vida feliz, e nós sabemos a realidade. Então preste atenção. Há muita coisa nas redes sociais que podem nos influenciar. E outro texto que eu estava lendo também, está lá em Gálatas, no capítulo 2, esse não vai estar aí para a gente, eu vou só citar porque é um texto grande, onde Paulo fala com os irmãos daquela igreja o que aconteceu em Antioquia. Está lá no capítulo 2, a partir do versículo 11, que diz que Pedro estava comendo com os irmãos gentios, mas que também creram em Cristo, e comia em comunhão e se relacionando com eles, e muito bem, sem nenhum problema. Quando de repente chega alguns irmãos judeus, que acreditavam que aqueles gentios, mesmo crendo em Cristo, precisavam ainda cumprir a lei. E o que Pedro fez? Quando Pedro os viu chegando, a Bíblia diz que Pedro se afastou, se separou deles, fingiu que nem estava ali, que nem sabia o que eles estavam comendo e virou as costas. E o que Paulo diz? Que outros irmãos, outros judeus, fizeram a mesma coisa. E ele diz: até Barnabé se deixou levar por essa dissimulação ou por essa hipocrisia. Ou seja,
Pedro exerceu influência sobre os irmãos. Ou seja, Barnabé e outros irmãos foram influenciados por Pedro. Paulo presenciou a mesma cena, no entanto, ele não se deixou levar. Isso quer dizer o quê? Sim, eu posso exercer influência, boa ou má, sobre a vida das pessoas. No caso de Pedro, foi uma influência negativa na vida daqueles irmãos. Eu posso ser influenciado também por coisas boas e por coisas más. Então, preciso estar atento a isso. E outra coisa que a gente pode destacar é Paulo. Paulo estava no mesmo ambiente, viu a mesma situação. No entanto, ele refletiu, ele estava atento ao que estava acontecendo e não se deixou influenciar por aquela coisa, aquela situação que era prejudicial e que causava dano às pessoas que ali estavam. Então, nós precisamos estar atentos, porque a rede social, todas elas são uma fonte de influência, para o bem ou para o mal. Então, esteja atento àquilo que chega até as suas redes sociais e esteja atento também o que você tem colocado na sua rede social e que vai chegar na rede social de outras pessoas. Então, estejamos atentos a isso. Esses são os 2 pontos que eu queria compartilhar com os irmãos sobre questões importantes sobre as redes sociais. E agora eu queria falar sobre princípios que nós precisamos ter para usar essas redes sociais. Não pode ser de qualquer jeito, nós precisamos ter princípios. E o primeiro deles que eu coloquei aí é: use as redes sociais para edificar a sua vida. Use essas redes para ser um instrumento que vai ajudar no seu processo de santificação. Use para o seu bem, para aquilo que vai te ajudar, que vai causar coisas boas no seu crescimento, na sua vida, no seu desenvolvimento. E aí tem um texto que fala sobre isso. 1 aos Coríntios, também Paulo, capítulo 6, versículo 12 e versículo 13, diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. A ideia aqui, com relação principalmente a esse tudo me é permitido, eu vi, como eu posso dizer, 2 explicações sobre isso. A primeira delas é que era um slogan, ou vamos dizer um ditado, uma frase de efeito que os coríntios tinham. Ou seja, eu posso tudo, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. E outra explicação é que os irmãos estavam interpretando errado o ensino de Paulo a respeito da liberdade que nós temos em Cristo. Que nós somos livres, Cristo nos libertou de todo o pecado, nos libertou da morte eterna, da condenação e de tantas outras coisas também. Mas os irmãos acharam que agora eles podiam fazer tudo o que eles quisessem porque eles eram livres, nada mais os condenaria. A vida eterna já estava garantida com eles e nada poderia prejudicá-los nem causar danos. Só que aí Paulo vem e diz: tudo te é permitido? Tá, mas nem tudo convém para você. Tudo te é permitido, mas você não pode deixar que nada seja senhor da sua vida. Nenhuma destas coisas que não é pecado e que você quer fazer, você tem que levar em consideração se convém, se é útil, se vai beneficiar a sua vida, se vai te tornar uma pessoa melhor. E mais, você tem que levar em consideração também se isso não está controlando a sua vida. Por exemplo, comida. Por exemplo, Coca-Cola. Vamos pegar no calcanhar de Aquiles do irmão ali atrás. Eu não posso nem dizer que é bom, porque nós sabemos que é prejudicial à nossa saúde, que causa dano, que traz prejuízos para nós. Você é livre, não é pecado tomar ou não tomar Coca-Cola. Você não peca se tomar, você não peca se não tomar. No entanto, convém, é bom para você isso, aí você tem que levar outra coisa em consideração. Está te dominando? Você não vive mais sem Coca-Cola? Tem que ter Coca-Cola, senão, se tiver dólar, esquece que você vai embora da festa, do aniversário, do casamento, do jantar. Então, entende? É sobre isso que Paulo está falando. Trazendo para as nossas redes sociais. Você é livre para ter Facebook, Instagram, WhatsApp, seja lá o que for. Você é livre para caminhar por elas, para fazer uso delas. No entanto, você precisa levar em consideração o efeito que ela está fazendo na sua vida. Você precisa levar em consideração se ela está sendo benéfica para você, se está beneficiando você como pessoa, se está te ajudando como cidadão desta terra, como cidadão brasileiro,
como munícipe de Itapevi, você precisa levar isso em consideração. Você precisa levar em consideração se está te ajudando no seu crescimento também, no relacionamento com o Senhor. Ou se é o contrário, está te afastando do Senhor. Se está te dominando ao ponto de você dormir com o celular do lado, a internet ligada e você não consegue desconectar. Você não consegue se desligar. Ouviu o barulhinho, puf, desperta e vai ver o que está acontecendo. Está trabalhando e está lá conectado na rede social. E acha que o chefe não está vendo. E mesmo que o chefe não esteja vendo, a Bíblia diz que nós devemos fazer as coisas, servir, trabalhar, como se estivesse fazendo isso para o Senhor. Mesmo que o seu chefe não veja, você tem que ser um funcionário decente, honesto e direito lá dentro. Então nós precisamos levar em consideração se estamos usando as redes sociais e se elas têm sido benéficas para as nossas vidas. Se está nos ajudando a crescer ou não. E se não está, desinstala o Facebook do celular. Desinstala o WhatsApp do celular. Se você está tão ligado nessa rede social que está constantemente verificando e não para, né? Não para, daquele negocinho lá, não para de ter coisa nova para você ver. É muita postagem, é muita publicação, é muita coisa que chega uma hora que eu penso que o nosso cérebro, a nossa mente fica com problema, sabe? Que dá um tilt, dá um troço lá dentro e prejudica a nossa vida. Então nós precisamos estar atentos. Então use as redes sociais para o seu benefício, mas se ela está te prejudicando, corta fora. Lança fora, porque não vale a pena. Nós vivemos, eu tenho 44 anos, eu não sei há quanto tempo eu tenho redes sociais, não sei, mas pelo menos 30 anos eu vivi sem rede social e eu não morri, então eu posso viver sem. Então vale a pena refletir sobre isso, o efeito delas na nossa vida, se está nos fazendo bem. Outro princípio que eu quero destacar também com os irmãos faça uso delas para a edificação do seu próximo, para a edificação do outro. Porque entenda e lembrem-se, a gente precisa se lembrar disso, não sou só eu que vejo a minha rede social, não sou só eu que vejo o que eu publico, o que eu posto, o que eu compartilho, os meus áudios de WhatsApp em grupo, sei lá, acho que é status que tem no WhatsApp, que a gente coloca alguma coisa. Então, o status principalmente está público para os seus contatos, para as pessoas com as quais você se relaciona. E nós precisamos entender isso. Eu não vivo sozinha e eu influencio a vida de outras pessoas. E eu posso prejudicar ou beneficiar ou ajudar ou ser um instrumento de Deus para a edificação daquela outra pessoa. Lá em 1 Coríntios, tem um texto que fala sobre isso. O capítulo 10, versículo 23 e 24 e depois o 32. Paulo diz a mesma coisa, entre aspas aí, né? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. E aí ele diz, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Não se torne, o versículo 32 diz isso, não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, ou seja, o foco dele é que nós precisamos pensar no outro. O outro deve estar também nos nossos interesses. O outro precisa também ter valor para nós. Nós precisamos levar em conta que o outro é uma pessoa, como disse Tiago, feito à imagem e semelhança de Deus. E aqui entre nós, irmãos em Cristo, filhos do mesmo Pai que nós temos, o nosso Pai espiritual que é Deus. Então nós precisamos levar isso em consideração. O que nós postamos pode causar um dano grande na vida do outro. Pode prejudicar, sim, a outra pessoa. Talvez você tenha mais discernimento, mais firmeza na fé,
mais sabedoria, mais conhecimento, e aquilo não afeta a sua vida, mas nem todos têm o mesmo conhecimento, nem todos têm, como eu posso dizer, o mesmo discernimento, nem todos têm a mesma firmeza na fé. E Paulo fala sobre isso no capítulo 8, que você não pode fazer o que você quer, você tem que levar em consideração o outro, o capítulo 8 de 1 Coríntios, que é quando ele fala lá da comida sacrificada aos ídolos. Então, ele está falando sobre essa questão da sua liberdade. Você crê que não tem problema, nem deveria entrar nesse assunto, mas tá bom, que não tem problema a comida consagrada aos ídolos, porque os ídolos nada é. Mas nem todo mundo tem esse mesmo entendimento, essa mesma fé. E vê você fazendo e com a sua consciência fraca, vai fazer e vai pecar porque não é pela fé. Ou seja, talvez tenha coisas no Facebook que não é pecado literal, vamos dizer assim, que não é prostituição, que não é adultério, que não é palavrão, e essas questões todas, mas que para você não causam efeito nenhum, mas na vida do outro pode causar um grande dano. Então, se eu vou publicar algo, eu preciso pensar, peraí, o que outra pessoa vai entender com isso aqui? O que isso pode causar na vida do meu irmão? O que isso pode causar na vida daquele que não é crente no Senhor Jesus? E que eu tenho amigos crentes, principalmente nas redes sociais, que a rede social te aproxima de pessoas, e no meu caso, me aproxima de pessoas lá na Paraíba, que eu deixei há um bom tempo atrás para lá, e traz para mim hoje, né? Posso ter contato com elas. Então eu preciso levar em consideração o que vai acontecer com aquelas pessoas que não conhecem a Cristo quando elas verem o que eu publiquei ali, o que eu compartilhei ali, o que isso vai causar naquele meu irmão. Eu preciso levar isso em consideração, e Paulo está falando sobre isso. Nós precisamos pensar no outro, e o que eu faço ou falo nas redes sociais vai atingir o outro, vai chegar no outro. Embora a gente viva num mundo que incentiva a individualidade, né? O eu sou importante, eu tenho que ser feliz, meus planos têm que ser realizados, o outro que se vire, que fique de lado, para Deus e com Deus não é assim. Então eu preciso levar em consideração o efeito que o que eu publico, o que eu posto, vai causar na vida do meu irmão, na vida do próximo, na vida do outro. Eu preciso levar isso em consideração. E se eu estou prejudicando meu irmão com aquela foto que eu postei, eu preciso tirar de lá. E assim, eu estava procurando alguma coisa que mostrasse, né, o efeito das redes sociais na vida das pessoas. E eu encontrei um caso, eu acho que alguns conhecem, Fabiane Maria de Jesus. Alguém ouviu falar? Alguém se lembra quem é essa mulher? Mãe, dona de casa, esposa, e foi brutalmente espancada, linchada por muitas pessoas. Eu estava lendo a reportagem na página da Isto É, e eles contam como aconteceu. E as testemunhas dizem que até crianças tinham pedaços de pau, tinham facas para bater, para surrar essa mulher. Por quê? E ela morreu. Após o espancamento, o linchamento, ela morreu, ela não resistiu. Depois de 2 dias, ela veio a óbito. E por que isso aconteceu com essa mulher? Por causa de uma postagem no Facebook, de uma página que estava no Facebook, do Alerta Guarulhos, Guarulhos Alerta. É uma página onde os moradores, principalmente daquela região, acessavam para ver o que estava acontecendo nos bairros ali próximo. E, infelizmente, o administrador dessa página, ouvindo boatos e postagem de outras pessoas falando sobre boatos de quê? De que havia uma sequestradora que estava sequestrando crianças para praticar magia negra. E isso tomou conta da população, e ele publicou isso. E ainda postou um retrato falado que alguém disse que era um retrato falado da suposta sequestradora. As pessoas dos bairros todas viram isso. E começou um boato enorme nos bairros. E as pessoas começaram a ficar com medo. E o que aconteceu? Um dia, essa mulher estava no bar, ela cortou os cabelos, pintou de loiro. E a postagem dizia que a mulher cortou os cabelos e pintou de loiro. Ela entrou num bar, não sei, foi tomar alguma coisa lá, e daí diz uma testemunha que só ouviu os gritos: é ela, é ela! E a população foi em cima dela e fez o que fez, por causa de uma postagem. E como, irmãos,
até nós temos postado mentiras. Chega até nosso WhatsApp, nós não verificamos, porque tem como verificar. A gente pode ir para o Google e colocar lá o que está dizendo e vai aparecer se é real ou se não é real. Então nós temos compartilhado mentira nos nossos grupos de WhatsApp, e eu tenho recebido no grupo de senhoras, infelizmente, irmãs, não por maldade nem de consciência, mas por falta de atenção, porque nós não sabemos usar as redes sociais, não as conhecemos, e muitas vezes o perigo que elas têm também é boa, traz benefícios para a nossa vida, sim, mas tem muita coisa que danifica. Quantas postagens mentirosas no Facebook, em todas as outras redes sociais também. E nós temos compartilhado sem verificar se isso é fato, se isso é real. Chegou num grupo meu, até com foto, irmãos. Foto de uma pessoa, de um homem, e a postagem dizia que era um ladrão que se fazia passar por vendedor de colchão. Isso é boato, não é real, mas tinha foto de um homem. E um irmão compartilhou isso e colocou no grupo. Nós temos que ter cuidado com isso. Depois da morte dessa mulher, eu li também que acho que um deputado está tentando, fez um projeto de lei para considerar crime as postagens de boatos e de mentiras nas redes sociais. Ou seja, se nós postarmos, se isso virar lei, nós vamos dar conta. Nós já damos conta para Deus, porque nós somos servos de Deus e prestamos contas diante dele, né? Do que fazemos ou do que não fazemos. Mas podemos dar conta também civilmente, ou seja, penalmente. E nós precisamos levar isso em consideração. Não é brinquedo a rede social. E depois que você coloca, o cara que colocou essa postagem, ele disse que 3 horas depois ele apagou. E ele passou, irmãos, porque ele colocou isso em abril. Isso aconteceu, a morte dela, o espancamento, em maio. Ele disse que ele ficou do dia que ele tirou até o dia da sua morte, né? Dizendo, é boato. E as pessoas não paravam de postar dizendo, sequestradora, ela já sequestrou não sei quantos. Diz que tem 2 meninos com o coração arrancado. E ele dizendo, gente, é boato. Mas não adiantava mais. As pessoas não acreditavam mais. Elas deram crédito à mentira. Então, veja, nós precisamos ver o que nós temos colocado nas nossas redes sociais. Porque elas trazem consequências para os nossos irmãos também. E eu acabei de me embananar toda aqui, achei. Por último, rapidamente, nesses 2 textos que eu citei, de 1 Coríntios 6, né, que Paulo falou, e também do capítulo 10, que eu acabei de citar, continuando lendo, Paulo fala sobre que se a gente levar isso em consideração, ou seja, buscar aquilo que é edificante nas nossas vidas e que não nos torna escravos, e se nós buscarmos viver, realizar, falar, fazer aquilo que vai causar bem ao outro, se nós fizermos isso, nós estaremos glorificando a Deus. E o último ponto é esse: use as redes sociais para glorificar a Deus. Paulo disse no capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 31, assim, quer você coma, quer bebam ou façam qualquer outra coisa, as redes sociais estão inclusas nisso aí. Faça tudo para a glória de Deus. Então, se nós levarmos isso em consideração, irmãos, nós não seremos prejudicados pelas redes sociais e nem tampouco faremos com que outras pessoas sejam prejudicadas, causaremos danos às pessoas e muito menos envergonharemos o nome de Jesus através das nossas redes sociais. Então, é boa as redes sociais? Quando nós sabemos usá-las, quando nós temos esses princípios conosco, vai fazer bem usar as redes sociais, porque é um instrumento de bênção quando nós somos bênção, quando nós temos Cristo como Senhor das nossas vidas e quando nós levamos a sério o senhorio dele e quando nós conhecemos um pouco do que é ou do que são as redes sociais. Nós já usamos elas faz tempo, né? Então assim, já postamos, já compartilhamos, já publicamos. Talvez a gente já tenha ferido muita gente por meio das nossas redes sociais. Às vezes você coloca uma coisa, um comentário, seja no Facebook, seja no WhatsApp, você não tem a intenção de fazer aquilo. Mas o outro que está do outro lado, ele não sabe, como eu vou dizer,
suas motivações, nem como você estava quando você disse aquilo. De repente, quando ele recebe aquilo, vamos dizer, uma conversa no WhatsApp. De repente você falou sem pretensão de machucar nada, mas o outro, sei lá, já tem alguma coisa lá no coração dele, já está meio que fragilizado. E quando postou aquilo, nossa, ela postou isso para mim. Tenho certeza, foi uma indireta. Foi uma indireta. Se pôs no Face, vixe, eu já sei que está falando de mim. Deve ser eu. Nossa, como faz isso comigo? Acabou. Se vier e falar com você, irmão, foi isso, ainda vai. As coisas podem ser consertadas. Mas se ficar para si e passar para outros, aí o negócio está feio. Então, assim, talvez já tenha acontecido isso conosco. Mas hoje é a oportunidade que a gente está tendo, falando sobre isso, de entender um pouco sobre redes sociais e de saber como usá-las. Então, que a gente possa colocar em prática aquilo que nós aprendemos agora de manhã e outras coisas que eu creio que Deus vai usar a vida do pastor também, logo mais à noite. Eu gostaria só de orar para a gente terminar esse momento. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom e isso aqui que está acontecendo hoje é uma evidência do seu amor e de que o Senhor se importa com a gente, que o Senhor quer nos ver vivendo uma vida abençoada e abençoadora também, Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor nos perdoe se em alguma vez, em alguma rede social, nós compartilhamos, nós publicamos ou fizemos algum comentário, ó Deus, ou curtimos alguma coisa, Senhor, que te entristeceu, que feriu, que causou prejuízo ou dano a algum irmão, ou aquele, ó Deus, que ainda não tem o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos perdoe em nome de Jesus, e nós pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor nos ajude a usarmos, ó Deus, as nossas redes sociais, Pai, para louvor do Teu nome, para edificação, para o crescimento das nossas vidas e para abençoar, Deus, as outras pessoas também, nossos amigos virtuais, Senhor. Abençoa-nos, Deus, ajuda-nos, Senhor, que cada um de nós possamos levar isso em consideração, que possamos levar a sério, porque isso é real, não é virtual, Senhor. Tudo aquilo que nós ouvimos aqui é real, não é conto, não é historinha, Senhor, é a verdade. Então ajuda-nos, ó Deus, a sermos sábios no uso das nossas redes sociais. É a nossa oração ao Senhor, gratos por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.